historiador que estuda história, a gente está sempre dizendo que a história do Brasil não foi escrita ainda. Isso é uma verdade mesmo. E eu acho que a grande dificuldade real de você fazer não só o cinema, mas qualquer coisa em cima da história do Brasil, é uma ausência da história real, sabe? Quer dizer, não é culpa basicamente do cinema, quer dizer, é um problema que já vem da própria história. Quer dizer, não interpretação da história, por exemplo, da história dos povos vencidos no Brasil, das culturas brasileiras, e sim uma história de vencedor, né? A história oficial realmente. E eu acho que o pessoal entra muito numa de se basear em lendas, muitas vezes. Tem filmes históricos aí que é baseado em lendas, em ficção, né, uma parte fictícia da história, e outros acompanhando diretamente o texto da história. Quer dizer, é como o livro na cabeça e a câmera na mão, né? É um negócio assim que eu acho. Houve filmes assim como o Chica da Silva, por exemplo, em que traduz, inclusive, quer dizer, e reincorpora de uma maneira muito violenta o preconceito racial, entendeu? Trazendo os estereótipos, quer dizer, vendo o negro todo estereotipado. E isso realmente eu acho que é uma situação é, alarmante, entendeu? Porque com uma linguagem tão forte como a do cinema, ele continua insistindo em pontos que já deveriam estar sendo revistos, completamente revistos, do ponto de vista de uma história e do ponto de vista também do cinema. Você fala, acho que Chica da Silva abre um diálogo para um outro tipo de filme, para um outro tipo de colocação do problema do negro. Não, eu acho que não. Eu acho que o Chico da Silva foi só um crescimento profissional do diretor dele. e, e simplesmente a preocupação dele foi uma preocupação com a produção, com o mercado e nada mais. Sabe? Acho que foi um filme assim. Eu tenho a impressão que ele abriu um mercado, um campo para o cinema brasileiro, para o filme brasileiro. Foi isso que me disseram, inclusive, alguns cineastas. E eu concordo com isso, quer dizer, o grande filme que alcança uma grande bilheteria. Mas, em termos de crítica, em termos de crítica das condições do negro, ele não trouxe absolutamente nada. Ele simplesmente, eu acho que ele corrobora, sabe, ele reforça a situação de compreensão da imagem do negro totalmente estereotipada. Sabe, isso. Acho que não vai dar pra ir. Pode ir? Ô Beatriz, você acha que um filme histórico brasileiro em geral é fiel à história, ele renova a história, ele dá outros aspectos? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo de um lado que esses filmes, eles não traduzem a história real. Eles, vamos dizer assim, copiam mais ou menos o que a história já escreveu, já está escrito. Quer dizer, é mais ou menos uma atitude comodista e conformista diante da história oficial. Quer dizer, retraduz não, repete somente o enfoque da história oficial, sem uma preocupação crítica, sem uma preocupação, vamos dizer assim, de criação mesmo, em cima da história real. Isso, quer dizer, eu acho que é uma situação muito característica da situação da própria história do Brasil, que é uma história. Eu tudo falando naturalmente. Não foi só eu quem vi, mas toda uma parte da comunidade negra que já está com uma posição crítica diante da realidade dela, quer dizer, que está debatendo, discutindo e lutando contra a discriminação racial, que se viram-se violentados, sabe, como no momento em que se está discutindo isso, se colocar as coisas assim como se fosse, sabe, como foi colocado mesmo uma escravidão amena, sabe, uma relação de poder onde o poder da mulher, o poder do negro é um poder sem. De um filme que você acha que chegou perto, pelo menos, desses elementos? Dos elementos de retradução da história. Eu acho o filme da Ana Carolina, o Getúlio. Esse filme eu acho que ele pelo menos, ele coloca criticamente a situação histórica da época de Getúlio. Eu acho também que foi um pouco mais fácil, porque é uma época mais recente, que está mais ou menos na cabeça de todo mundo. Mas filmes assim, como eu acho como Batalha de Guararapes, onde quer dizer, tem um lado que é o lado da produção, né, da superprodução, da preocupação com o mercado e vamos dizer assim, vamos dizer assim, copiando mais ou menos uma maneira de cinema, um modo de cinema como era um cinema hollywoodiano, né, de filmes históricos, o épico, a preocupação com o épico, com o herói e com
com monumento e não com patrimônio da história, não com o que foi feito, os que fizeram a história e o que foi feito pela história. Então eu acho que são muito poucos os filmes, acho que pouquíssimo. Eu vejo mesmo esse filme Getúlio como um filme que tem assim, uma preocupação crítica, uma preocupação de abertura de debate, buscar uma abertura de debate, de dar uma formação mesmo, sabe? De se ver de as pessoas que vão assistir esse filme, se ter uma atitude crítica diante da realidade histórica. Beatriz, o que você sugere diante desses exemplos? Olha, outros não tanto. Eu acho que, eu estava pensando nisso, que uma solução talvez para isso não fosse o cineasta se preocupar menos com o texto, vamos dizer assim, da história escrita. Quer dizer, outro dia eu estava conversando com alguém, não sei, e me falaram, não, mas a gente não vai fazer uma tese, não vamos fazer uma tese no cinema. Mas eu acho que isso não, sabe, essa ideia não é uma ideia que possa ser desplaçada, não. Eu tenho a impressão que se os diretores de cinema, com preocupação de fazer um cinema baseado na história, fosse buscar as novas correntes de história, quer dizer, o que está se discutindo nas academias, quer dizer, uma espécie assim de enquete de opinião pública, como é que o estudante vê a história, quer dizer, antes de elaborar o filme, ao invés de fazer, vamos dizer assim, a pesquisa histórica na base de bibliografias, pura e simplesmente, fazer realmente uma avaliação do que por exemplo, que o estudante, do que as pessoas que estão estudando, do que o povo, vamos dizer assim, algumas pessoas do povo gostariam de ver, gostariam de que fosse discutido, fosse visto pelo cinema. Porque o cinema ele teria que trazer um novo código, né? Seria um novo código, uma nova linguagem. Quer dizer, ele teria que estar muito fiel à sua linguagem para traduzir a história e não se basear simplesmente no texto escrito, porque aí fica, sabe, um negócio inclusive bastante, vamos dizer assim, perde muito da importância de se fazer um cinema. Quer dizer, não tem necessidade então de se fazer um cinema baseado na história, na medida em que esse cinema vai repetir os erros da própria história escrita, entende? Então eu acho que seria uma sugestão seria fazer isso, fazer um levantamento de opinião pública para saber que interesses, que relações um fato histórico do passado pode ter com o presente, quer dizer, qual a importância disso, por que fazer Batalha de Guararapes? Eu não vejo nada no momento que no Brasil, que esteja acontecendo no Brasil, em termos de história do Brasil atual, que tem alguma relação a ver com Batalha de Guararapes. Eu teria mais, por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, puxando fogo para minha sardinha, o que está se discutindo aí em termos de negro, de discriminação racial, de relações interraciais, de pluralismo cultural. Quer dizer, um filme que levantasse os problemas da história passada e que pudesse trazer alguma perspectiva para a situação presente, para que se debatesse essas coisas no presente. Entendeu? Houve alguns. Tipo rápido, então você pergunta. Só falar sobre esses filmes, sobre a cultura negra. Sim. Pode ir. Pode ir? Pode. Eu falo diretamente? É. Bom, então, quer dizer, houve uns filmes aí que trataram, pelo menos colocaram na tela o negro, né? E situações culturais do negro. Mas esses filmes também deixaram muito a desejar. Quer dizer, é a mesma coisa que acontece com um filme épico, histórico e épico, trazendo somente, sabe, a passagem, só apresentando, só trazendo o visual do que foi lido na história. Esses filmes também trouxeram somente o visual do que seria, por exemplo, a relação escravo-senhor, as relações de resistência negra e esses pontos que são fundamentais para uma discussão atual. E trouxe isso carregado de muito estereótipo, quer dizer, não retraduziu, não recriou, não criticou realmente a situação histórica e nem trouxe a verdade histórica também para o momento. Então, quer dizer, Da Silvia e os outros. Bom, tá vendo outros filmes aí, mas os outros passeiam muito em cima também. Compasso de Espera, inclusive. Não, Compasso de Espera é um filme mais controvertido, eu acho. Tem as situações controvertidas. Eu acho que muita cabeça do diretor ali, com a preocupação ideológica dele e tudo,
Mas é um filme, eu dou um ponto para esse filme, inclusive, porque ele traz questões para ser discutidas, mas questões, mas passando um pouco por cima da situação, que é a grande dificuldade de a gente ver um filme histórico feito no Brasil atualmente como um filme correto, como um filme bom, ou como um tradutor da história. Quer dizer, nem tradutor ele é, porque ele se baseia numa história que já é facciosa. E, por outro lado, não retraduz, porque também não se baseia não há assim, uma preocupação em buscar novas fontes de estudos, em procurar novas interpretações. Quer dizer, há uma espécie de acomodação do próprio diretor em função da história. Isso que eu acho que é o grande problema, né, de se fazer um filme histórico que possa trazer alguma luz sobre a história e que possa, vamos dizer assim, ser um filme cultural realmente, de educar o povo, de formar consciência, esse negócio todo, entende? Você teria algum exemplo assim, de